Ok, pessoal. Começou a gravação, então, boa noite oficial a todos. Aí vamos iniciar nossa aula. Pessoal, antes de eu ir propriamente dito para a aula do conteúdo de hoje, só avisar vocês, não sei se vocês já perceberam, mas eu liberei as notas a segunda avaliação de vocês de 30, tá certo? Que era aquela que finalizou na semana passada com o projeto, com a apresentação dos projetos em Scratch. Só para relembrá-los, né? 10% era a apresentação, 10%, 10 pontos do total de 30 eram da apresentação, 10 da questão do código, o projeto propriamente dito, né? E 10 pontos era aquela questão das listas, das atividades, todas e quaisquer atividades que vocês deveriam ter postado no Classroom, tá certo? As notas de vocês, diferentemente de todo o material, tem duas coisas que vocês não acham no Classroom, pessoal. São as notas de vocês e a questão das presenças de vocês, tá? A presença eu sempre faço a validação no Classroom, mas eu lanço ela no portal. Então, as notas, para quem ainda não sabe, as notas ou a questão das presenças de vocês têm que acessar via portal da Unijuí, tá certo? Então, depois vocês dão uma olhada nas notas, se já não olharam, daí qualquer dúvida aí, antes do intervalo, ou depois, quando eu der exercício para vocês podem perguntar para mim sem problema. Se quiser alguma coisa mais individualizada, aquele esquema da sala de dúvidas, tá? Não tem problema, eu explico para vocês. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, finalmente, na aula de hoje, a gente entra na terceira parte do nosso conteúdo programático, né, que eu sempre falei para vocês que eu divido em 3 partes. A gente findou a segunda, que era a primeira parte introdutória, né, eu já falei isso para vocês. A segunda parte a gente vai para o Scratch, que a gente finalizou com a apresentação dos projetos na aula passada, em que a gente trabalha os conceitos de uma forma mais modular, né, por blocos no Scratch, mais lúdica, como eu sempre gosto de usar esse termo, né? O Scratch tem essa parte, mas ele se encerra nesta parte agora da apresentação, na parte que encerrou, desculpa, da semana passada da apresentação do projeto. Qual é a ideia agora? Uma vez que a gente já tem o domínio da estruturação do raciocínio lógico de vocês para o viés computacional, a gente já criou vários algoritmos, já fez vários exercícios, e já fez um projeto de um joguinho, seja ele derivado de um jogo que já existia, ou mesmo que vocês criaram, alguns criaram do zero. Você já tem uma estruturação de raciocínio computacional clara e bem definida. O que nós temos que fazer agora para finalizar essa disciplina de programação algorítmica é colocar num alto nível, que seria a utilização de uma linguagem de programação. A linguagem de programação que a gente vai utilizar e que a gente usa nos cursos da Unijuí, principalmente da área de ciências exatas, é o MATLAB Octave, que é uma coisa que muito se aproxima, para quem já conhece a programação, eu já falei isso para vocês, se aproxima muito da linguagem C, que basicamente é um português estruturado convertido para um inglês. Então, a maioria dos comandos, a totalidade dos comandos que vocês vão usar são derivados da língua inglesa, tá certo? Então, a gente vai ver, para entrar com dados, vou usar o comando input, tá? Para dar o display, a gente já fala, usa o DISP, que é um acrônimo de display, né? Mostrar uma informação. Então, aos poucos, vocês vão ver que existe uma grande similaridade com a língua inglesa sobre o viés dos comandos, tá certo? A gente vai começar a fazer essa transição, então, sair daquela... Até então, o que a gente fazia? Eu sempre deixei isso bem claro. A gente resolvia um problema de forma algorítmica e implementava, entre aspas, o nosso algoritmo a partir do Scratch com arrastar blocos e tentar montar aquele raciocínio para tentar validar o nosso algoritmo sobre a ótica. Eu executei certo o programa, a resolução do problema, a partir de uma determinada entrada, eu fiz a resolução correta, deu uma determinada saída. A gente vai fazer isso agora programando propriamente dito. A gente não estava programando? Não, nós estamos resolvendo problemas na parte inicial da disciplina com algoritmo, com estruturação algorítmica, na segunda parte com blocos, e agora a gente vai jogar para uma linguagem de alto nível, que no nosso caso vai ser o Octave. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu já disponibilizei para vocês lá os slides. Deixa eu organizar aqui um pouquinho a tela. Eu não vou seguir muito o clássico hoje, pessoal, dos slides, pelo seguinte, porque eu acho mais prático na primeira aula. Eu vou deixar eles pequenininho aqui, eu sei que vocês vão dizer, eu não enxergo, mas o que me interessa mais vai ser a parte do Octave.
Então, a gente vai deixar aqui só como uma guia para depois vocês poderem olhar esse slide aqui, acompanhar, como sempre eu faço todas as resoluções dos problemas, são poucos slides, são 3 slides hoje, porque eu quero trabalhar com isso aqui, ó. Aqui os slides estão no MATLAB, mas eu quero justamente, por quê? Eu já expliquei isso para vocês. A gente adota o MATLAB quando a gente tem uma aula presencial de laboratório dentro da instituição em que vocês usam as máquinas da instituição no laboratório. Essas máquinas têm instalado o MATLAB, porque o MATLAB é um software pago. A universidade tem o registro desse software, tá certo? Como a gente está tendo aulas remotas, né? Eu não tenho como exigir que vocês instalem o MATLAB, e nem tenho, a universidade nem tem como dar esse MATLAB para vocês instalar nas suas máquinas particulares. Ela tem um convênio com a Metsor, que é o fabricante do MATLAB, para uso acadêmico em laboratório. Então, a gente vai usar uma versão paralela, o concorrente do MATLAB, que é o Octave. Mas vocês vão ver hoje, depois eu posso abrir aqui o MATLAB também, a aula de hoje é para vocês se ambientarem ao ambiente de desenvolvimento, que a gente chama IDE, que é um ambiente em que você edita, programa, compila, roda o programa, tá? Na verdade, no MATLAB, o correto é dizer que ele é uma linguagem interpretada, existem 2 categorias, né? A linguagem interpretada e a linguagem compilada. Compilada é quando tu gera, a partir do teu código-fonte, um executável em que tu não precisa o ambiente para executar, tu só executa ele e ele por si só já carrega tudo que precisa. A linguagem interpretada, que é o caso do Octave MATLAB, ele precisa de uma IDE, ele precisa de um ambiente para rodar o programa. Depois vocês vão ver isso, como funciona. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo que roda no MATLAB, roda no Octave, tá certo? Tudo foi forte. Tudo que nós necessitamos nesta disciplina roda tanto no Octave quanto no MATLAB com uma compatibilidade de 100%. Tudo eu não posso fazer porque tem alguns toolbox, algumas funções do MATLAB que não rodam no Octave. Geralmente o oposto é verdadeiro. O que está no Octave roda no MATLAB. Mas por ser um software pago, algumas coisas não estão implementadas no Octave, que é a versão free. Para o nosso caso, o que a gente vai usar, que é uma programação básica, inicial, vocês têm todas as funções, todos os comandos nos 2 ambientes. Ah, Celso, eu posso usar o MATLAB? Pode. Vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, porque nós vamos usar uma coisa que a gente chama linha de comandos só para mostrar, e depois nós vamos usar os .m's, os scripts no MATLAB, que é um código-fonte que é salvo em .m, assim como no Scratch era salvo em SB3, no MATLAB é salvo em .m, que é um arquivo de lote, que a gente chama, em que na interface do MATLAB ou do Octave ele consegue ler. Ah, mas se eu faço isso no Octave, meu .m, eu crio, e a gente vai ver o que é isso logo adiante. Posso rodar no MATLAB? Pode. Se eu uso o MATLAB e crio um .m, eu posso rodar ele no Octave? Pode, tá? Eles são compatíveis. Tá certo? Foi exatamente isso que eu estava falando. Ah, mas tem uma função, Salzen, aqui que eu usei, que quando eu fiz lá no MATLAB, eu rodei no Octave e deu pau, não rodou. Algumas coisas específicas que não é o caso dessa disciplina, sim, é verdade. Porque mais adiante, se alguém continuar, principalmente o pessoal que está nas engenharias, vai continuar com o MATLAB, aí vai começar a usar o que a gente chama de toolbox, tá? Toolbox, existem vários tipos de toolbox. Toolbox nada mais é do que uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é que tem várias funções prontas em que você consegue usar em uma determinada área de conhecimento. Então, pode ser, por exemplo, o cara que vai trabalhar com a dinâmica, com sistemas dinâmicos, tanto faz na parte de uma dinâmica do aeroplano, tá? Calcular a turbulência, por exemplo, que um avião gera nas asas a partir do atrito do ar, tá? Tem especificamente na parte de dinâmicas, lá de fluidos, você consegue um toolbox no MATLAB que tem isso. Ah, eu quero trabalhar, o pessoal da computação quer trabalhar com a parte de IA. Sim, tem um toolbox específico de RNA, de redes neurais artificiais, no toolbox, no MATLAB que você usa para isso. Nestes casos específicos, talvez vocês tenham algum problema em transferir os códigos .m lá para o Octave.
mas já foi desenvolvida muita coisa para o Octave. Mas, de novo, isso é só para fazer uma introdução, para mostrar para vocês que eles são compatíveis até um determinado limite, tá certo, pessoal? Até um determinado ponto. Pois bem, como a gente vai fazer? A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, e se possível vocês façam isso em paralelo, a aula de hoje, de novo, a gente vai ver os comandos basicão, cara, vocês vão verificar assim o que vai ser só a parte de movimentação de variáveis, introdução de variáveis, introdução, entrada de dados, operações básicas e saída de dados, e ao mesmo tempo ter uma noção do que é o ambiente do Octave, tá? Depois eu faço um paralelo para o MATLAB, só para mostrar para vocês que é equivalente, mas a gente não vai usar o MATLAB, tá? Por motivo que eu já expus para vocês da questão da licença. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, então, é procuram assim, ó, Octave Online, tá? Simplesmente não Octave Online no Google, e o primeiro site vai aparecer, octave-online.net, que está escrito Octave Online, podem clicar nele. Ele vai abrir essa tela para vocês. Na verdade, ele vai abrir para vocês essa telinha vermelha aqui, que eu acho muito mais bonito, inclusive o vermelho, né? Mas que não está muito em alta, diga-se de passagem, né? Mas, para mim, ele está aparecendo aqui em marrom, pessoal, porque eu uso a interface Black, tá? Do Mac, escura. Então, por isso, possivelmente para vocês, vão abrir no Windows aqui, se não tem interface escura, ele vai abrir uma interface vermelha. Fora isto, é a mesma coisa. Para mim, ele já entrou direto nesta interface. Eu acredito que para vocês, se vocês não tenham entrado ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês com full screen aqui, que eu acho que fica melhor. Vamos fazer assim, que fica melhor para vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou cair fora aqui, assim que eu descobrir aonde eu caio fora aqui, menu, deve estar o logout aqui. Acho de cima rola a barrinha, professor. Viu? Logout, está lá em cima. Sigout, aliás. Eu vou cair fora, porque para vocês vai aparecer alguma coisa nesse sentido aqui, ó, pessoal, a primeira vez. Eu não caí fora ainda. Vai cair fora, vai entrar numa tela de menu aqui para vocês conseguirem entrar com algum dos tipos de login. Eu sugiro que vocês usem o login do Google, tá? Obviamente que eu vou entrar com a minha conta. Hoje está particularmente lento essa coisa. Ele vai demorar um pouquinho para fazer o login de contexto, tá? Obviamente já vai ter a senha e ele vai carregar. Enquanto ele está fazendo essas palhaçadas aqui dele, ele está carregando para vocês, tá? Ó, tenha calma aqui que o servidor está muito ocupado hoje, tenha paciência. Geralmente, quando a gente quer mostrar, eu ia dizer que ele realmente não tranca muito, ele tranca, né? Bom, depois disso, eu acredito que vocês também já tenham entrado em alguma coisa muito próxima dessa tela, com exceção de vocês, obviamente que aqui eu já tenho uma sequência, porque eu entrei com a minha conta, isso também é legal vocês usarem a versão online. Vocês podem deixar um repositório aqui dos programas .m, ó, por que .m? Todas as extensões .m. Aqui, aula 3, exemplo 1, 2, 3, 4, eu tenho vários arquivos que eu deixei das aulas passadas aqui. Para vocês, possivelmente, isso aqui está em branco, em aberto. A gente já vai ver como vai gravar, como vai salvar, como vai baixar isso para uma máquina local, como vai pegar da máquina local e jogar para cá, porque vocês têm que enxergar que isso aqui é um ambiente web, tá? É uma IDE, isso aqui a gente chama na programação de IDE, que é um ambiente de desenvolvimento e execução, que dá várias ferramentas e vários comandos vocês conseguem fazer aqui. Mas, basicamente, o Octave, depois eu vou dar uma passada no MATLAB, tá? Mas mais adiante, ele trabalha em 3 partes. A primeira parte aqui à direita é o que a gente chama de prompt de comando, tá? Octave Command Prompt, tá? Vocês conseguem dar uma série de comandos aqui, tá? O CLC é um clear screen, tá? Vocês podem ver que é tudo acrônimo do inglês. Clear screen, limpa a tela, CLC, tá? Ele limpou a tela, claro que não tinha nada. Aqui vocês podem trabalhar, e nós não vamos fazer isso, eu só vou dizer o que vocês podem usar o Octave e o MATLAB como uma prancheta digital. O que é uma prancheta digital? Ela pode fazer operações. 3 mais 4 dá 7.
ele já te dá direto aqui. Sempre quando eu não faço atribuição de variáveis, a gente já vai fazer aqui, o Octave me devolve a resposta, ele precisa, tanto o Octave quanto o MATLAB, uma variável para responder. Ele sempre vai botar na ANS, que é o acrônico de Answers, resposta em inglês, tá certo? Então, sempre vai responder a ANS aqui para mim. 89, sei lá, mais 34, opa, mais não, mais 34, ele vai dar o ANS 1, 2, 3. Por quê? É a resposta de 89 mais 34. Ah, legal, mas eu posso fazer atribuição de variáveis? Pode, por exemplo, o meu A é igual a 5, o A foi atribuído igual a 5. Como eu sei o valor de A? Basta eu digitar o A, ele vai me retornar o valor de A. Esta é a primeira vez, a primeira forma de eu enxergar o valor de uma variável. Digitar simplesmente ela na tela, ela vai me ecoar e dizer que A é igual a 5. A outra forma é olhar o workspace, que a gente chama, que é a área de trabalho, tanto no MATLAB quanto no Octave. Aqui no centro está as variáveis. Eu tenho a A e a ANS. A ANS sempre vai estar aqui, tá? Que é a default do Octave MATLAB. Se eu quero saber o valor de A, eu posso clicar em cima, ele me abre uma janelinha pop-up aqui, A igual a 5. Tá? Eu acho mais prático digitar aqui, porque isso aqui tende a crescer. Se eu coloco, por exemplo, B igual a 7, ele vai botar o B aqui e vai colocar o B para cá. Vocês estão vendo que quando eu dou B igual a 7 e não dou nada, por exemplo, um ponto e vírgula, ele ecoa na tela? Por exemplo, se eu dou BC igual a 78 e boto um ponto e vírgula, isso é bom vocês saberem, tanto na prompt de comando, quanto depois num arquivo M, quando você coloca o ponto e vírgula, que não é obrigatória, ele inibe o eco automático na tela. O que é o eco automático na tela? Eu dei B igual a 7, dei um Enter, ele ecoa na tela o resultado de 7. Se eu dou esse comando C igual a 78, ponto e vírgula, olha o que acontece. Não aconteceu nada. Ele simplesmente deixou o comando aqui na tela, mas eu dou um C, vai estar lá o 78. Eu venho aqui, ele vai estar em 78, ele só não ecoou o comando na tela, o retorno do comando. Isso vale também, por exemplo, agora eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de B, valor de C. Eu posso fazer Z, opa, tem que dar um OK aqui, posso fazer assim, ó, criar mais uma variável, Z é igual a A mais B. Se eu não der o ponto e vírgula, ele já vai ecoar o Z na tela com a resposta. Vamos lá. Z igual a 12. Bom, vamos tentar descobrir. O A era 5, vamos ver. O A é 5 e o B era 7. 7 mais 5 igual a 12. Perfeito. Ah, mas se eu dou o mesmo comando aqui agora e quero trocar, não quero mais Z, eu quero soma, não tem problema. Eu defino a variável que eu quiser, gente. Ah, quais são os critérios de formação de variáveis? Os mesmos que vocês já estudaram lá no Scratch, lá na parte introdutória. Não pode começar com número, não pode ter espaço, não pode ter caracteres especiais, etc. e tal. Fora isso, continua a mesma coisa que a gente trabalhava até então. Eu diria até assim, o Scratch era benevolente, ele deixava dar espaço no nome das variáveis, dar acento, é uma loucura o Scratch. O Scratch não é uma linguagem de programação, agora vocês vão começar a notar, ela não tem um rigor quais tem as linguagens usuais e corriqueiras, tá? Aqui vocês têm que seguir a regra de formação das variáveis e constantes. Então, por exemplo, eu quero botar soma igual a A mais B e botar um ponto e vírgula no final, o que ele vai fazer? Não vai aparecer nada na tela, a não ser o comando. Soma igual a A mais B. Agora, se eu for aqui, ele gerou a soma, eu clico, a soma deu 12. Está lá a minha variável. Eu clico a variável soma aqui, a 12. Isso aqui tranquilo, pessoal? Me dá um retorno aí. Tranquilo, senhor. Qualquer coisa que vocês não consigam acompanhar nessa parte inicial, pessoal, dá um grito aí, tá? Eu vou um pouquinho lento aqui, bem basicão, para a gente se ambientar a este ambiente de desenvolvimento. Depois a gente toca a ficha. Pois bem, vou limpar a tela, dar o famoso CLC, o que ele vai fazer? Ele limpou a tela. Agora, se eu colocar A aqui, o A tem 5,
o B tem 7, o C tem 78, a soma tem 12, e eu vou colocar aqui o Paulo. O Paulo, opa, o Paulo não tem nada, por quê? Erro, o Paulo é indefinido. Por quê? Porque eu não tenho a variável Paulo, certo? Então, ele vai sempre me responder. Caso eu não queira mais, e vocês já sabem disso, o A tem 5, se eu fizer A igual a 999 aqui, ele vai sobrepor o valor. A gente já sabe disso, a partir de agora o A tem 9.999, eu repus ou queimei o valor. Isso é o mesmo sistema das variáveis que a gente fazia na programação do Scratch. Só que se eu quero, e isso é muito útil, pessoal, limpar este workspace, que é a nossa área de trabalho, eu uso de duas formas. E se limpa através do clear. Eu dou um clear A, o que ele vai fazer? Vai limpar o conteúdo ou deletar a variável A. Ela vai sumir do mapa. Literalmente aqui ela vai sumir do ambiente e depois se eu chamar ela vai dizer que não está definido. Ó. Clear all. Desculpa. Sumiu o A. Obviamente, se eu botar aqui A é indefinido. Mas eu tenho que deletar uma por uma? Não, tem o famoso clear all, que vai limpar todas. Limpo aqui, limparam todas as minhas variáveis. Inclusive a answers lá, né? Mas a próxima vez que eu fizer qualquer operação, a answers vai estar lá, não se preocupem. Ela é eternamente o teu companheirozinho aqui, porque sempre o Octave MATLAB, ele tem que botar isso numa variável. Se você não bota, ele coloca na answer, tá? Não usem a variável answers, apesar de poder fazer operações com elas, coisa e tal, não usem, porque a primeira vez que qualquer operação for executada sem definição de variáveis, ele vai usar o ANS e vai queimar o valor de vocês, tá certo? Legal. Então, aqui a gente descobriu como se trabalha, aprendemos a limpar a tela, a limpar uma variável com o clear all limpar todos. É muito útil. E também tem a setinha para cima, pessoal. Aqui eu estou fazendo, vocês não estão enxergando, obviamente, mas confiem em mim. Estou dando de seta para cima, seta para baixo. O que ele faz? Ele simplesmente vai pegar o history, que é o histórico de comandos de vocês, e vai ficar varrendo para cima e para baixo, que são os últimos comandos que eu dei. Então, eu que sou extremamente preguiçoso, eu uso muito para não precisar estar definindo todo o comando de novo, tá? Querem limpar a tela, limpa a tela. Vou limpar a tela, vou limpar todas as minhas variáveis do ambiente, aqui está zerado. Ótimo. Vamos para a segunda parte. Porque isso aqui é legal para te fazer algumas operações ou para fazer o que a gente chama de debug de código. É quando tu vai verificar os erros de código. Então, tu está em execução, tu quer saber o valor de uma variável A, de uma variável B ou de alguma coisa, você olha aqui no ambiente, tá? No ambiente da prompt. Agora, usualmente, a gente programa através dos códigos realizados em .m. Então, vamos aqui, ó. O primeiro exemplo, eu não vou voltar lá para os slides, mas se vocês olharem, o primeiro exemplo que a gente teve lá no Scratch, eu dizia assim, ó, entre com duas variáveis, A e B, dois valores, e armazene na variável A e B, some as duas, atribua a X e mostre X. Bom, se eu fizesse aqui, era assim, ó, A igual a 3, B igual a 5, e o X vai ser igual a A mais B. Automaticamente aqui o valor da resposta é 8. Está resolvido. Não, mas eu quero que vocês façam um programa que peça para o usuário o valor de A, o valor de B, some os dois e apresente na tela. Legal. Introdução. Input de dados, né? Entrada de dados, processamento, saída. Aqueles 3 passos clássicos que todo algoritmo deve ter. Vamos como a gente faz isso através de um programa propriamente dito, de um .m. Vamos para a parte esquerda aqui. A parte esquerda, vocês devem ter ela toda limpa, depois a gente vê esses iconezinhos, tem o famoso mais aqui. Quando tu dá um mais, como todo software, como toda IDE, né, pessoal, tu deixa o mouse em cima e dá create emp file. Crie um arquivo em branco. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um create e ele vai me pedir, por favor, entre com file name, tá? Com o nome do arquivo. Ele já dá myscript.m. Eu quero botar um outro nome, tá? Mas sempre extensão. Eu vou colocar aqui, sei lá, primeiro, underline, programa. Não usem separação aqui,
tá? Formação de nome de variáveis, sem espaço, sem caracteres especiais, sem acento, tá certo? Então, se vocês que gostam de fazer aquele espaçozinho, usem o underline. Primeiro programa, ponto .m. Tem que ser ponto .m, tá certo? Senão ele não executa. Então, eu estou botando meu primeiro programa e vou dar um OK. Agora ele vai dar a demoradinha, ó, conexão perdida. Às vezes acontece isso, ó, pessoal. Tem que ter um pouquinho de... Ó, ele já reconectou. Como eu sei que ele reconectou, ele voltou a prompt para mim. Ah, mas eu perdi? Não, possivelmente ele criou meu primeiro programa aqui, ó. Onde é que tá? Aqui está ele, ó. Primeiro programa.m. Ele não abre aqui. Lá no MATLAB, se tu botar um edit primeiro programa.m, ele automaticamente abre já um editor de texto. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, quando você cria, ele coloca nesse hall de programas, que você já deve aparecer aqui na primeira posição, porque não tem outros arquivos. O meu está aqui, ó, primeiro programa. Eu tenho que clicar duplo, ele abriu para mim aqui, ó, num editor de texto e já deu um disp Olá Mundo, em inglês. Vou simplesmente rodar ele. O que é? Deu um erro, que legal. Ele dá, às vezes ele dá o que ele está fazendo. Ele tem alguma source, home 00 aqui. O que ele está incomodando aqui para mim? Deixa eu tentar descobrir. O bom é que ele deu um... Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Não. Primeiro, underline, programa.m. Deixa eu salvar ele. Deixa eu rodar de novo. Hello World. Coisas do programa. Quando deu esse erro, pessoal, eu vi que não tinha nenhum erro. Primeira coisa, ele deu reconhecido. Eu pensei que eu tinha feito algum caractere especial no nome do programa. Eu vi que não tinha nada. O que eu fiz? Eu simplesmente salvei aqui. Isso tem muito do Octave. É um bugzinho que ele tem. E já vou mostrar para vocês. O primeiro, depois a gente vai voltar sobre essa questão do bug aqui. Tu salva e roda, ele vai funcionar. Então, eu rodando aqui, ele simplesmente deu aqui, ó. Source, primeiro programa, executou. O que faz todo esse meu complexo programa? Só dá um display, porque está dando um comando, disp é o comando, até vou botar aqui, ó. A partir de digitar um comentário, é percento. Tanto no Octave quanto no MATLAB. O que é um comentário? O que eu coloco à direita do porcento não vai ser interpretado pelo Octave. Então, eu posso botar assim, o comando disp mostra na tela. Mostra o que na tela? O que você colocar entre aspas. Tá certo? Ele aceita aspas duplas e aspas simples aqui, tá certo? Então, o que você escrever aqui, e eu posso escrever outra coisa, aqui ele está Olá Mundo, que foi no display, eu poderia dizer, Olá, pessoal, tá? Tudo que eu fizer, vocês viram aqui que o acento já deu probleminha. Olá, pessoal, tudo que estiver entre as aspas, eu vou executar. Se eu executar agora, pessoal, ele vai dar o Hello World ainda. Por quê? Porque toda alteração que eu faço, ele vai me dizer que eu não gravei ainda. Como eu sei disso? Tá vendo que está sublinhado o nome do meu programa? É porque eu não salvei. Para executar, se eu executar agora, olha o que vai acontecer. Eu escrevi lá, pessoal, vou executar agora, ele está dando Hello World. Por quê? Porque era a versão anterior ainda. Agora está sublinhado, eu vou salvar isso, vou salvar, ele vai atualizar aqui no meu repositório, vou salvar ele vai sumir o que está sublinhado, quer dizer que está rodando esta versão aqui. Vou rodar, ele vai me dar olá, pessoal. Então, tomem cuidado com isso. Às vezes, vocês alteram o programa aqui e diz, professor, não está funcionando, ele não está fazendo o que eu estou mandando. Tu salvou? Vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar. Tanto que vocês vão ver, é só olhar, se ele está sublinhado, tu não salvou. Aqui começa a ficar feio, né? Olha aqui, ele está com todas as execuções anteriores. Você lembra um comando que limpa a tela? Qual é o comando que limpa a tela? CLC. Estão espertos, né? Então, é só eu dar um Enter aqui e começar o meu programa organizado, dar um CLC. Posso colocar ponto e vírgula? Posso. É opcional, não vai fazer nenhuma diferença. Faz.
Se eu não der o ponto e vírgula, ele vai ecoar na tela, mas como ele vai limpar, não vai aparecer nada para vocês. Então, tanto faz, eu vou fazer com os dois. Ó. CLC, vou salvar agora e vou rodar. Limpou a tela e deu olá, pessoal. Vou colocar o ponto e vírgula, vou salvar, olha aqui, ó, sublinhou, vou salvar novamente, vou rodar, fez a mesma coisa. Viu que ele executou, limpou a tela e deu olá, pessoal. Legal, então eu já aprendi. E o que ele coloca depois do percento aqui, pessoal, é comentário. Todo e qualquer comentário é opcional, tá? A gente coloca um comentário para ser um indicativo do que o meu programa está fazendo, o que os comandos estão fazendo no início é interessante, mostrar a lógica para vocês, então usem à vontade o comentário, tá? Isso ajuda muito quem vai olhar os programas de vocês. Mas tudo bem, eu aprendi só a dar um display aqui, isso aqui é muito básico. Então vamos dar um enter aqui, vamos deixar o olá pessoal lá embaixo, por enquanto, e vamos pensar o seguinte, eu poderia também fazer o famoso programinha, entre com o valor de uma variável e armazena em A, entre com um número de um número qualquer e armazena em B, somar com B e atribui a X e mostra X no final. Ah, legal, como eu faço isso? No Octave, para te fazer a atribuição, aparecer uma pergunta para o usuário digitar, vocês têm que usar o comando input. Então, o A igual é o que eu digitar lá na prompt vai ser atribuído à variável A. Qual é o comando que eu digo pro Octave para ele pegar algo do teclado? O comando input. Então, o A vai receber um input, sempre o comando abre parênteses, aspas, o que eu escrever aqui, ó, tá vendo que eu estou usando aspas simples? Vai funcionar. Entre com o valor de A. E vou botar 2 pontos, fecho as aspas, já vai ficar verdinho, ó, que legal. Fecho o parênteses, ponto e vírgula. O que esse comando faz? Vamos ver. Tá, ó, sublinhado, porque eu não salvei. Vou salvar. Claro que vai ficar aquele olá pessoal lá embaixo, mas deixa por enquanto. Vou salvar e vou rodar. Entre com o valor de A e ficou a prompt. Tá? No momento em que eu botei 3 aqui, ele atribuiu A3 a 3. Como é que eu sei? É só vir aqui, ó, e verificar. O meu A já tem 3. E o que ele fez? Não fez mais nada. Fez olá pessoal e ficou, e acabou o programa. Legal, não me ajudou muito, né? Mas eu já consegui fazer a entrada de uma variável numérica no valor A. Tá certo? Ah, Salzinho, como é que tu sabe que é numérico? Gente, simplesmente tudo que tu entrar aqui, neste formato aqui, vai ser tratado pelo MATLAB Octave como numérico. Ah, e se eu quero entrar com um nome, tá? Se tu quer entrar com um nome, se eu rodar aqui, tá? Ele pode, eu vou botar aqui alguma coisa, ele vai me dizer que não está definido as que eu digitei aqui. Porque para mim entrar com uma string, eu tenho que fazer uma outra variação de input. Não é o caso agora, porque senão eu começo a confundir vocês. Por enquanto, nós só vamos trabalhar com valores numéricos. Quando mais na sequência, eu achar que vocês já estão fazendo isso tranquilo, a gente coloca. Na verdade, é só passar um parâmetro extra chamada S de string, tá? Mas depois a gente vai fazer isso. Por enquanto, só vamos trabalhar com valores numéricos. Esta estrutura do comando input só aceita numéricos. Aqui está a prova disso. Tá, mas Salzinho, tu pediu para fazer a entrada de 2 valores, o famoso A e B. Ótimo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, como eu sou extremamente preguiçoso, copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, altera a minha variável aqui para B, altera aqui para P. Está resolvido o meu problema. Agora, de novo, está sublinhado, se eu salvar, ele vai me pedir 2 variáveis, entre com A, 3, entre com B, 5. O que ele fez? Olá, pessoal, de novo. Vou tirar esse olá, pessoal, que já está me irritando. 2 formas, deleta ou bota um comentário. Comentário simplesmente vai comentar a linha, não vai executar. Coloquei um comentário no início. Vou salvar aqui, vocês vão ver que não vai mais aparecer lá, ó. Limpou a tela, entrei, por exemplo, valor 4, valor 8. E parou o programa. Claro, não tem mais nada, ele comentou o último, está aqui a variável A tem 4, está aqui a variável B, tem 8. Então, com dúvidas, podem colocar A aqui, ele vai devolver 4, coloca B aqui na prompt, ele vai devolver o 8.
tá? Isso aqui para vocês dominarem o ambiente. Legal, agora tu mandou, isso aqui foi a parte de entrada de dados, né? Eu vou botar aqui um comentário. Entrada dos dados, a famosa input, né? Entrada de dados, processamento, saída. Botei um comentário. Agora eu vou começar aqui processamento, tá? O meu processamento, a minha inteligência vai ser extraordinária. É para somar A e B e mostrar em X. X é igual a A mais B. Aqui faz diferença botar ponto e vírgula, querem ver? Vou salvar de novo, ó. Agora eu vou rodar. Entre com o valor de A, 3, entre com o valor de B, 5, ele vai botar x igual a 8. Mas da onde ele colocou esse x igual a 8? Eu não botei um ponto e vírgula aqui, ele ecoa a saída na tela. Por isso que eu botou x igual a 8. Ah, mas então já está resolvido. É, mas não é uma coisa muito elegante. Imagina se tu tem 39 cálculos antes de chegar na resposta final, ele fica mostrando tudo na tela. Então, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ele não vai ecoar na tela. Vou salvar, vou executar, vocês vão ver a mesma coisa, ó. 3, 5 e nada. Ah, mas ele não somou? Somou, tá lá no x, mas eu não mostrei o x, ó, o x é 8. Posso vir aqui, botar x, opa, tem que dar ok aqui. Venho aqui, boto o x, tá lá o meu 8, ó. Mas eu não mostrei o x. Ah, e como eu mostro? Disp. Disp, eu posso mostrar, o comando disp, ele faz duas coisas, e não simultânea. Ou ele mostra o que está entre aspas, simples ou dupla, que a gente já viu aqui, olá pessoal, né? Vocês já viram isso, o hello world aí. Ou eu boto o nome de uma variável, disp_x. O que ele vai fazer? Vai mostrar o conteúdo de x. Daí eu posso botar um ponto e vírgula, vou salvar, daí eu tenho meu programa completo. Com o meu entrada de dados, meu processamento, tá? Vamos comentar aqui, ó. E a minha saída de dados. Fase 1, fase 2, fase 3. Entrada, processamento, saída. O programa clássico, a estrutura clássica de um algoritmo. Vamos rodar? Então, 3 mais 5 é igual a 8. Ah, mas ficou feio ali, 8, né? Ah, mas eu posso também, então, melhorar um pouquinho da seguinte forma. Disp, abre aspas, o valor... Não. A soma de A mais B é igual, fecha aspas, fecha a coisa, ponto e vírgula, e vai dar embaixo, vai ficar horrível, mas já melhora um pouco. Vou salvar, vou rodar. Entre com o valor de A, 3. Entre com o valor de B, 5. A soma de A mais B é igual a 8. Só que o 8 ficou na linha de baixo, porque o disp sempre ou mostra o que está em aspas, entre aspas, ou mostra o valor de uma variável. Quero mostrar duas variáveis, tem que dar 2 disp. Tá? Quero mostrar texto e valor de variáveis, o disp não funciona. Eu tenho que usar um comando formatado que é o fprintf, que, de novo, a gente vai ver mais adiante, porque senão eu dou um monte de coisa para vocês, confunde todo o meio de campo de vocês. Tá certo? Então, aqui já fica menos feio, mas tu consegue. Então, recapitulando, minha entrada de dados, eu uso o comando input. A minha saída de dados aqui, eu uso o comando disp, sendo que o disp ou eu mostro uma string, entre aspas, ou eu mostro uma variável. Nunca os dois juntos com o disp. Tá certo? Por enquanto, vocês ignoram isso. Eu disse que não ia mostrar, mas eu vou mostrar. O comando para mim fazer isto de forma conjunta é fprintf, tá? O fprintf, você pode colocar textos e variáveis juntos. Então, eu poderia botar a soma de... Vou botar aqui, vocês já vão entender. Percento de mais percento de é igual a percento de, fecha aspas, vírgula, A, vírgula B, vírgula X. Deixa eu explicar para vocês aqui. Olha como ele vai ficar bonitinho. Aqui eu vou comentar esta parte,
Vou comentar esta parte, tá certo? Do display, o que é comentar? Não vai ser executado. E aqui eu sintetizei o fprintf, depois a gente vai ter exercício com fprintf, eu só estou explicando agora, tá? Eu faço uma introdução, depois a gente faz os programas mais simples. No fprintf, depois que vocês descobrirem, duvido que vocês vão usar disp. O disp é uma coisa rápida, o fprintf eu posso formatar a minha saída. O que está entre aspas vai sair tal e qual eu escrevi aqui na tela. Com exceção quando encontro um percento. Ah, percento é comentário. Não. No fprintf, dentro do fprintf, é passagem de parâmetros. Eu estou dizendo que neste espaço aqui, você coloca um decimal. Ah, ele perde a conexão. Ó. Ele coloca um decimal. Qual? O primeiro depois da aspas. Tem uma vírgula, vai botar o valor de A aqui. Daí eu coloquei um mais, que não tem nada a ver com o mais de operando. É o mais string, vai aparecer o valor de A aqui, mais aqui vai aparecer o segundo valor, que é B. E aqui um igual, que é uma string, não é uma operação, vai aparecer qual? O terceiro valor, que é X. Então, ele vai botar o valor de A aqui, o valor de B aqui, e o valor de X aqui. Vamos ver se isso deu certo? Vou salvar, e ele vai rodar. Qual o valor de A? 3. Qual o valor de B? 5. A soma de 3 mais 5 igual a 8. Se eu rodar de novo e mudar os valores, 53 e 78, 56 e 78, 56 e 78 igual a 134. Fica bem mais bonito, né? Tu consegue no fprintf formatar a tua saída, coisa que tu não consegue fazer no disp. O disp ou você coloca uma string, ele vai ecoar a string, ou uma variável. Eu não consigo dar display de 2, 3 ou 4 variáveis, somente uma. Evidentemente, aqui eu teria que dar display A, display B, teria que botar, se eu quisesse mostrar todos lá, eu teria que dar display A, ponto e vírgula, enter, nova linha, display B, display C, etc e tal. Até aqui tranquilo, pessoal? Conseguiram entender esta parte aí? Sim, senhor. Eu estou com uma dúvida. Pode falar. Com o fprintf, como é que faz para ele dar, tipo, um enter para baixo, se eu tiver, tipo, 4 printf? Senão ele coloca um do lado do outro. Calma. Como 4 printf, tu quer que a prompt... Tá, entendi. Assim, ó, vamos lá. Vamos nesse mesmo exemplo aqui. Se tu tens mais um print aqui embaixo, tá certo? Entendi a tua pergunta. Tu tem que fazer o seguinte... Se tu quer dar uma linha antes da mensagem, tu coloca aqui /n. Cada /n é um enter. Então, aqui ele vai dar uma linha em branco e vai escrever a soma de tal, tal, tal e botar. Se depois tu quer dar uma linha em branco, tu coloca um /n aqui. Ah, eu quero dar duas /n, 2 espaços. Querem ver? Vai dar uma linha em branco antes e 2 depois de finalizar. Só que daí ele não vai ver no final, né? Mas, em todo caso. Vamos lá. 3, 4. Ele deu uma linha em branco antes e 2 depois. Aqui vocês não vão ver 2, porque ele devolve para prompt, tá? Mas se eu colocasse aqui, ó, 3 espaços, ele vai ficar 3 espaços. Como é que eu faço? /n, /n. Podem grudar ele, que ele não tem nenhum problema. O /n é interpretado como um comando de final de carretel de enter, tá? Ou você pode rodar ele de novo aqui. O que vai acontecer? 4, 5, olha aqui, acreditem, ele deu 3 espaços, 3 linhas e escreveu. Então, para te separar os prints é isso, tá? Mas, de novo, eu tinha dito que nem ia trabalhar com o printf, já mostrei para vocês toda a formatação, tá? Mas é que eu particularmente acho um saco usar o disp. O disp, depois quando nós trabalharmos com vetor, e se a gente trabalhar com matriz, às vezes eu mostro matriz também para vocês, é melhor usar disp, porque ele estrutura já para vocês, mas isso é papo para mais adiante. Mas fora, vocês se acostumarem com fprintf, vocês não vão usar nunca mais disp, tá? Disp é uma coisa para fazer assim, ó, eu quero mostrar só o valor de uma variável na tela, ou quero só mostrar uma mensagem na tela, que não tenha nenhuma formatação, daí é tranquilo, tá certo? Aqui, pessoal, por favor, eu só botei o decimal. Se eu quisesse, por exemplo, depois a gente vai trabalhar isso, tá? Mas se eu quero formatar, eu posso fazer esse tipo .2f.
O que é ponto 2F? F é de float, ponto flutuante. Então, eu estou dizendo que nesta variável que vai armazenado aqui, que é a primeira, o A, eu quero 2 casas depois da vírgula. Vou dar um F, um salvar, quer ver como vai ficar? Vou botar 3 e 5. 3.00 mais 5 é igual a 8. Estão vendo aqui onde é que eu botei o 2.f? Se eu boto 4.f, o que vai fazer? 4 casas depois da vírgula. Ah, eu quero formatar antes da vírgula. 2 casas antes da vírgula. Obviamente que ela tem que ter 2 decimais para mostrar, senão não vai mostrar, tá? Então, a gente geralmente não usa na esquerda. Deixa fazer, a gente só define quantas casas a gente quer depois da vírgula. E o F é de ponto flutuante. Então, se eu rodar isso aqui, o primeiro A vai aparecer com 4 casas depois da vírgula. Quer ver? 4 casas depois da vírgula, tá? Isso é quando tu está trabalhando com números reais, né? Ou pontos flutuantes. Mas isso aqui, de novo, pessoal, isso aqui a gente vai pegar mais adiante, que são formatações. Na verdade, eu já passei praticamente toda a formatação para vocês. Fala, alguém falou, pessoal? Sim, eu não consegui enxergar bem o que estava escrito entre ali no fprintf, entre o parênteses, o que tudo está escrito. Entre o parênteses do fprintf, qual? Isso, o que está escrito só não consigo enxergar muito bem. Tá, aqui tem 3 barra-Ns. Barra N, deixa eu ver, eu não sei como é que... É uma barra invertida, não é uma barra normal. Barra invertida. Acho que deu mais aqui. Melhorou? Sim, agora eu consigo ver bem. Tá, desculpa, pessoal. Como é que vocês estavam vendo os comandos? Não estavam vendo e não reclamaram, né? Valeu, Jardel. É Jardel, né? Eu consegui ver depois. E um ver depois. É eu que sou meio cego, professor. Não, eu também sou. Bem-vindo ao clube, né? Barra N aqui, tá, vai lá, Jardel. 3 barra N, que na verdade são 3 linhas, né? E depois a soma, daí percento, 4F, porque nós formatamos ele em ponto flutuante, tá? Depois do ponto, ele vai dizer a quantidade de casas. Geralmente a gente coloca 2, tá? Se eu colocar D, ele é decimal. O que é um decimal inteiro? Então, não vai aparecer 2.0. Se for 2.34 ali, que tu entrou, que não teria problema nenhuma, e usa um percento dele, vai mostrar o 2 só. E vai fazer os arredondamentos, tá? Mas isso, de novo, pessoal, isso aqui é formatação para saída. Não mexe com valores das variáveis. É formatação de saída só. fprintf é simplesmente saída de dados. Tu não altera valores efetivamente da tua variável, tu só mostra ela num determinado formato. Mais alguma pergunta, pessoal? De minha parte, não. Pronto, vocês sabem já Octave, tá? Agora, para dizer que eu não estava mentindo, vamos, antes de eu continuar, ou melhor, mostrar os slides para vocês, eu vou carregar o MATLAB. Vocês estão vendo toda a tela ou eu compartilhei a janela? Toda a tela? Toda a tela. Tá, então vai carregar o MATLAB agora aqui, tá? Ele está carregando, pessoal. É lento o MATLAB. Tá? Vou fazer a mesma coisa no MATLAB para mostrar que não tem diferença nenhuma. Tá? Muita paciência que eu devia ter carregado antes. Tá? O MATLAB ele demora até carregar. Depois ele até executa rápido. Para vocês terem ideia, o MATLAB completo é 24 GB para instalar. Vamos lá, então. Deixa ele carregar. Deixa eu fechar aqui. Aqui é a aposta da Mega Sena. Outro exercíciozinho. Deixa ele carregar aqui para vocês. Ainda ele está carregando. Não é Loto Fácil? Loto fácil, viu? Tá, vocês estão atinados, não posso enganar vocês. Galera, deixa eu dar um zoom aqui. Tá, olha aqui o MATLAB. O MATLAB, claro que esse MATLAB aqui é instalado, não é a versão web dele, cara. O Octave, nós estávamos numa versão... O Octave também tem, pessoal, para vocês instalarem localmente, tá? Eu não instalei localmente, ele é free, não tem problema nenhuma, porque ele é muito instável no Mac. Eu não sei dizer no Windows, tá certo? E daí, como a gente está trabalhando com programas
simples, que não demandam tanto processamento, o Octave Online está bem tranquilo para vocês. Então, daí depende, se tu não tens uma máquina muito potente, é até melhor tu usar o web. Caso você queira baixar o Octave para brincar, para programar, para fazer outras coisas, tem versão do Octave que vocês podem instalar e rodar, tanto faz. Se vocês baixaram o Octave, ele também vai ter essa cara aqui do MATLAB local. Na minha esquerda aqui, existem os diretórios, tá? Aqui no meio é o Command Windows, tá? Que é a prompt lá do Octave, são equivalentes, então, por exemplo. Só que a única questão é que o workspace do MATLAB está aqui na minha direita, estão vendo aqui o mouse? Aqui na direita vai começar a aparecer minhas variáveis, aquela história, A igual a 4, ele colocou a A lá. Ele é um pouquinho mais como eu diria aqui, mais completo, não, porque ele vai simplesmente botar a variável aqui, e vai botar o valor, ó. Eu posso dimensionar, tá? Vou dimensionar um pouquinho maior aqui para vocês enxergarem. Eu sei que tá pequeno para vocês, mas é um saco. O MATLAB, eu acho que tu tem que trabalhar aqui nas preferences dele. Deixa eu ver onde é que tá o tamanho da fonte. Fonte 24, vamos botar... Não, 36 é para míopes, né? Vamos botar aqui 28, tá? Já vai ser dar um apply, aqui já fica um pouquinho maior para vocês. Mas ele só vai aumentar aqui não aumentou. Vai dar o valor. Daí, digamos, eu vou botar B igual a 6 aqui. Mesma coisa, ó. Vocês viram que eu botei A igual a 4, ele mostrou 4, B igual a 6, ele colocou 6 aqui. Se eu coloco C igual a 89, ponto e vírgula, não vai aparecer nada, só me devolve a prompt. Mas se eu olhar aqui, ó, o C vai estar com 89. Se eu colocar o C aqui, ele vai dar 89 para mim. Se eu colocar A mais B, aqui ele vai me devolver, A mais B vai dar 10. Eu não botei a variável, ele é o famoso answers, o ANS, está ali, ó. Mas eu quero botar em Z, A mais B. Mesma coisa que a gente fez, vou botar ponto e vírgula, né? Não vai equar, eu mostro o Z, ele mostrou o 10. CLC, limpa a tela. Clear, A, vai limpar só aqui a variável A, tudo igual, olha lá, ó, só sumiu o A. Clear, all, limpa todas as variáveis, limpou todo o ambiente. Pronto. Eu não estava mentindo. O que vocês fizeram lá no Octave, vocês vão fazer aqui. Claro que aqui não tem aquele delay do Octave, porque lá eu estou trabalhando na web, tá? Então, tudo depende do servidor e da velocidade de vocês. Mas, de novo, para o basicão que a gente está fazendo da programação, que é um início tranquilo para vocês trabalharem. Aqui, por exemplo, se eu quero criar, tem uma série de menus, aqui ele é um software mais uma ideia mais completa, evidentemente, o Octave também tem esta cara quando instalado, mas eu teria que dar um new script aqui. O new script é a mesma coisa que eu dar um edit aqui, test.m, por exemplo. Eu dou um edit test.m, ele vai me dizer assim, ó, o arquivo dentro do meu patch, que é user, source, MATLAB, drive, test, não existe. Você quer criá-lo? Sim, eu quero criá-lo. Daí ele vai me abrir um editor de texto, vai colocar o test.m aqui na minha esquerda, estão vendo? Mesma coisa que o Octave, só que o Octave tinha um maisinho aqui. Ele não tem um edit, não adianta dar o edit lá no Octave que não funciona, tá? Ele abriu isso aqui. Aqui eu posso, por exemplo, limpar a tela, clear screen, A igual a input, abre, entre com o valor de A, dois pontos, fecha parênteses, vou botar B. De novo, vocês sabem que eu vou copiar, né? Nada se cria, nada se perde. Nada se cria, nada... Não, como é que é? Nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? B, A com B. Agora, por exemplo, eu vou fazer X igual a mais B, ponto e vírgula, e vou dar o disp no X. Mesma coisa que a gente fez lá, certo? Só que aqui, ao invés de aparecer sublinhado, ele aparece um asteriscozinho para mim. Eu posso salvar, ele vai salvar, sumiu o asteriscozinho. Vou rodar, aqui tem o RUM, ele vai, entra com o valor de A. 3, 5, 8. Vamos botar o disp, o fprintf, que é mais bonitinho? Vamos, então... fprintf, abre parênteses, abre a coisa, escreve
como é que a gente tinha feito? A soma de, né? A gente pode percento de mais percento de é igual a percento de... Aqui eu estou formatando, tá? Fecha. E aqui, o MATLAB, olha como ele é bonzinho para mim. Quando eu estou escrevendo o fprintf, ele já me devolve aqui quais são as possibilidades de eu botar comando para ele. Querem ter mais comandos? Dá um more help aqui, tá? Ou ainda vem aqui e escreve help printf. Dá um enter. Ele vai me dar toda a sintaxe que eu posso usar aqui para o fprintf, com, inclusive, exemplos e os barra N, é uma nova linha. Tu tem os backspace, tu tem a questão de tabulação, tem um monte de comandos aqui, de variáveis, e depois eles te dão exemplos aqui. Então, o help é bem legal do MATLAB, funciona, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. fprintf, a soma de percento de mais percento de mais percento de... Ó, ele já está sublinhando. Isso aqui o MATLAB já está me dizendo que dá erro. Ó, se tu parar aqui, vai dar erro, porque está sublinhado. Vírgula, eu quero mostrar o A, vírgula B, vírgula X. E vou fechar e vou botar o coisa. Ele tá incomodando, eu acho que essas aspas aqui. Isso aqui eu já sei que ele vai me dar erro aqui. Agora foi. Bom, isso aqui não preciso mais, vamos ver se vai funcionar, vou salvar, vou rodar. Limpou a tela, esqueci de falar para vocês, pode ver que limpou todo aquele lixo que tinha do help, pediu o valor de A, 2 mais 3, 2 mais 3 igual a 5. O MATLAB fica bem claro aqui, ó. Vocês viram que a prompt ele devolveu, ele deu 2 mais 3 igual a 5 e ficou aqui para mim dar o próximo comando? Fica horrível isso, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui vocês notam diferença, e dou um barra N, que é contra barra. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar 2 mais 3 igual a 5 e vai jogar a prompt para baixo, vai dar uma nova linha. Vou salvar, vou rodar, agora eu vou botar 4 mais 5, tá? 4 mais 5 igual a 9, olha o que aconteceu, a prompt foi para baixo, porque eu botei esse barra N. Ah, mas eu quero separar um pouquinho uma linha em branco aqui. Então, coloca uma linha em branco antes. Barra N antes. Salva, roda. 77, 88. Deu um espaço, a soma 77 mais 88 é 165. Ah, mas ficou feio aqui, eu quero 2 espaços. Vem aqui e dá 2 espaços no final. Então, vocês começam a formatar e brincar, tá? É assim que vocês vão brincando, aprendendo os comandos da sintaxe. Ó, já ficou melhorzinho. Então, vocês começam, no final eu quero limpar a tela e só mostrar a soma. Não tem problema. Antes de dar o printf, dá um outro CLC. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a tela e mostrar só a execução, 23 e 32. Vai limpar a tela e mostrar a soma de 23 mais 32 igual a 55. Aqui vocês começam a brincar. O que a gente viu até agora? Limpar a tela, a entrada de dados, processamento, que são equações normais, e saída de dados, seja formatado com fprintf, ou seja através do uso do disp. Se eu dou um disp aqui, por exemplo, eu só vou dar disp A aqui, só vai mostrar isso aqui, e vai botar o valor de A que eu digitei. Vamos ver? A vai ser 33, 55, ele mostrou a soma de 33 mais 55 e deu um disp no A aqui embaixo, 33. Pois bem, aqui era só para mostrar para vocês que tudo... e tem mais uma, ó. Se eu pegar este arquivo teste.m, tá? Vamos fazer isso. Ele está aqui, ó. Eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou copiar esse código aqui, ó, que vocês sabem que é o mesmo, Ctrl+C, e vou lá para o Octave. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou criar um novo programa. Deixa eu salvar aquele ali primeiro, ó, tá sublinhado, salvei. Vou criar um novo programa. Isso aqui é um saco, né, no Octave, mas vamos lá. Vamos botar teste 001. Nossa, deve ter um monte de teste aqui. Daí eu tenho que procurar ele aqui, onde é que está o teste 001. Ele sempre bota aquele display hello world, já aprenderam. Vou tirar isso aqui, vou colar aquele código que eu copiei lá, o tal e qual, vou salvar, vou rodar,
é o mesmo programa feito no MATLAB, rodou aqui no Octave. Mesmo código. Tá certo, pessoal? Então, vocês podem ver que ele é compatível. Mas digamos que vocês queiram pegar, não com copiar, vocês querem carregar um programa. Então, vamos lá. Digamos que eu tenha esse teste aqui. Ó. Esse teste meu aqui, vou botar ele para cá. Tá? Eu simplesmente arrastei do MATLAB, vocês não vão usar o MATLAB, está aqui ele, ó. Vocês estão visualizando o teste.m. Eu vou vir aqui no meu Octave, vou vir aqui em Upload, muita paciência, né? Ele vai abrir efetivamente aqui para mim a minha máquina local, no Mac a gente chama Workspace, o desktop de mesa, tá aqui o teste.m, ó. Clico ele botou teste.0-1 aqui. Deu algum probleminha, pessoal, de nomenclatura aqui, ó. Pode ver ele. Tem disso. O MATLAB trabalha com TF8, é Linux, tá? Aqui na hora de carregar ele deve ter dado algum caractere inválido aqui. Possivelmente ele vai dar pau aqui na questão do nome. Vamos pegar e renomear ele. Se acontecer isso para vocês, vocês já sabem. Teste. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Teste. Deixa eu ver como é que eu faço para renomear. Ele tem uma parte que renomeia, acho que é aqui, isto. Aqui na canetinha. Teste. Sei lá, vou botar teste 11 aqui. Vou salvar, agora está com teste 11 e posso rodar normalmente. Aqui, pessoal, também vocês podem aumentar, vocês estão vendo, diminuir e aumentar as janelas, tá? Dimensionar, não diminuir e aumentar. Então, porque senão ele fica com uma sintaxe muito diferente. Vamos tirar esse disco aqui, não tem nada a ver. Vou salvar ele, vou rodar, beleza. 2, 3, vai rodar, a soma de 2 mais 3 é igual a 5. Outra forma também que ele funciona, pessoal, é simplesmente, acho que ele funciona ainda, é tu pegar e largar ele aqui. Deu, ó. Só que ele está vindo com esse teste 0, porque é algum caractere inválido aqui, pessoal, que está na conversão do Mac para o ambiente do Octave. Então, vocês podem trazer arrastando um .m, copiando um código ou carregando. Para vocês também podem baixar. Aqui vocês levantam ele, depois deixa eu ver como é que vocês fazem para baixar aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Aqui, possivelmente, ó. Download file. Então, você tem que carregar e dar um download aqui. Tá? Dá um download, ele vai baixar o teste. No meu caso aqui do Mac, ele vai lá para a pasta de downloads. Para vocês também, eu acho. Ó. Tá aqui o teste com aquele errozinho que ele está passando. Isso aqui é um caractere inválido, tá, pessoal? Com certeza é um caractere inválido. Mas daí você simplesmente renomeia no Windows lá, coloca, sei lá, teste, só teste.88. Tá aqui o teste que nós acabamos de baixar. Deixa eu abrir aqui no outro editor para vocês enxergarem aqui. Está aqui o código que eu acabei de baixar para vocês localmente. Tranquilo também isso, pessoal, vocês carregarem, fazer um upload, um download. Eu sei que eu expliquei bem rapidinho aqui para vocês, mas é mais ou menos para vocês terem uma noção aqui de como eu faço para carregar um programa, para baixar um programa, para abrir um programa, para salvar um programa, para rodar um programa, para dar a entrada de dados, que é o comando input, para fazer as operações matemáticas clássicas com variáveis, que vocês já sabem, lá mais, menos, dividir, ou fazer equações, várias equações ali, a parte de processamento, e a saída, a priori, no início, vocês podem usar só o display, até se acostumarem. Depois, quem quer se aventurar no fprintf, a gente já mostrou um pouquinho da formatação, mas mais adiante nos slides vão estar tudo explicado essas formatações com %D, %F, tá? %S, quando é string, que a gente nem abordou o input com string ainda. De uma forma geral, vocês conseguiram entender assim, a parte introdutória? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender, professor. Tranquilo. Tranquilo o resto da galera aí? Deixa eu ver aqui o chat. Boa noite, kkkk. Não sei do que tu riu, Lucas. Depois tu me conta. Tá? Foi na hora que o vermelho não tava muito querendo. Tá. Não, hoje a gente não fala de futebol, tá, pessoal? Vamos focar na programação, tá? Talvez semana que vem eu volte a falar. Essa semana não tá bom. Tá, gente?
Obviamente que vocês já notaram que eu sou colorado, né? Vamos ver aqui. O que nós vamos fazer, então? Agora sim, deixa eu dar uma passada rápida aqui, pessoal. Deixa eu só organizar minhas telas aqui. Senão o Mac tem essas neuras dele aqui. Deixa eu dar uma passada rápido aqui, pessoal, agora. Nos slides, que ele vai mostrar exatamente esse passo a passo que eu mostrei, que eu acho mais didático, a gente ir direto para a mão na massa, né? Mostrar e vocês ficam com a gravação para ter o visual. Então, os nossos slides eram exatamente isso, a aula de hoje. São 13 slides só e a metade deles é exercício. Porque não tem magia, né? A gente já sabe estruturar o raciocínio, tá? A gente já sabe como encarar um problema. A gente já sabe dividir as etapas bem clássicas de formação de um algoritmo. Entrada de dados, processamento, saída. A gente já sabe montar isso lá no Scratch que a gente fez. Agora a gente vai fazer aquilo que eu brincava com vocês. A gente vai fazer efetivamente o que o pedreiro faz em uma analogia com o engenheiro. O engenheiro civil construiu todo o projeto da casa, agora nós vamos pegar aquele projeto, que é a resolução do problema, que é o algoritmo, e nós vamos ser os pedreiros. Nós vamos codificar, velho. Bem, agora tu rebaixou os codificadores do programador a pedreiro. Não. Assim, ó, que todo programador desenvolve também, resolve um algoritmo. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não têm que ver o aprendizado de uma linguagem como uma dificuldade. É sintaxe, gente. O que é sintaxe? Sintaxe é como tu escreve o comando. Semântica é o significado. O significado, a semântica do input é uma entrada de dados. A sintaxe é A igual a input, abre parênteses, abre aspas, põe o que tu quer escrever, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso é sintaxe. E o que vai mudar do C ou do Octave, do MATLAB, depois para um Python, depois para um Java, depois para uma outra linguagem? Sintaxe, velho. E sintaxe não se decora, se aprende. Até porque lá você não tem o Help, você não tem o Google, tá? Para te ver a sintaxe. Ou tem as próprias IDEs, vocês viram que elas te dão mensagem onde está o teu erro. Por isso que eu te falo, aqui funciona melhor ainda aquela ideia de Jack. Vão programando por partes, vão crescendo por partes. O ideal é tu resolver o problema, fazer um algoritmo, seja ele mental ou genérico, numa escrita, e depois codificar. Codificar, que todo mundo acha que é a coisa mais difícil e a parte mais fácil do processo. Difícil é fazer o algoritmo, difícil é resolver o problema. Mas eles fazem assim, ó, direto. Isso a gente falou naqueles primeiros slides. Calma, persistência, experiência. À medida que vocês vão evoluindo na programação, vocês conseguem programar direto. Vocês acham que estão programando direto? É a mesma coisa que aquilo que eu falei para a ordenação de um vetor. Quando tu bota 3, 4, um vetor de 3, 4 posições, tu já me diz, 7, 5 e 3, bota em ordem crescente, 3, 5 e 7. Porque tu conseguiu ler, mas tu resolveu aquilo de forma automática, porque tu já está acostumado a fazer. E isso vai acontecer na linguagem. Quando o cara domina a sintaxe, já domina a estrutura de programação algoritmo. Daí sim, mas senão esses passos são necessários. Bom, os slides falam exatamente isso. Ele só mostrou aqui o vermelhinho, né? Para vocês vai aparecer esta cara aqui, tá? À esquerda aqui, ó, aqui é o primeiro exemplo, o segundo exemplo, tá? Ele pode arrastar, eu já mostrei isso, vocês podem arrastar um programa aqui para dentro do navegador, ele vai pegar, para baixar, vocês vão ter que usar esse íconezinho, para editar, renomear isso aqui, não me lembro o que é, depois tem que ver, para imprimir. Aqui tem uns outros íconezinhos, que sinceramente eu não me lembro, tá? Depois tem que passar um mouse lá, ele dá o significado. E aqui tem o salvar e o rodar. Esse aqui é o nosso ambiente lá, que a gente já viu, workspace, né? Tanto no MATLAB quanto no Octave se chama. Aqui vai estar as variáveis. Aqui está a linha de comando da prompt. Basicamente é o que a gente mexeu lá, não tem? Ele é uma interface bem clean, bem simples de entender. Aqui, pessoal, eu vou passar rápido, porque se vocês se recordarem, copy, cola dos slides lá da aula 1, quando a gente introduziu a questão do Scratch para vocês. Só que agora eu estou deixando aqui a resolução do primeiro exemplo, deixo o algoritmo genérico, que é entrar com valores A e B, vocês estão carecas de saber isso aqui, entrada de dados, processamento, saída, define as variáveis A e B, soma A e B, atribui a X, mostra X, algoritmo, diagrama de blocos, e aqui estão as telas, tudo que a gente viu lá e fez passo a passo. Aqui estão as telas lá do ambiente do MATLAB, tá?
um arquivo .m no MATLAB é a mesma coisa que um arquivo .m lá do Octave. Os comandos são iguais, a interface pode ser um pouquinho diferente, tá certo? Só. Então, aqui é só vocês olharem. Aqui eu desenvolvo um segundo exemplo. A gente não desenvolveu lá porque eu vou deixar vocês fazerem isso na sequência da aula de hoje. Que é o quê? Que é desenvolver toda a parte do algoritmo genérico, a lógica, para te fazer o cálculo aqui da área. Então, da área, o que tu tem que fazer? Para fazer o cálculo da área, tu tem que pegar o R. O exemplo é igual, pessoal. Foi copia e cola aqui, tá? Tem que definir a questão do π. Tanto no Octave, pessoal, como no MATLAB também tem a variável π lá. Se vocês colocarem π, ele vai devolver para vocês 3.1415, tá? Eu só não vou tirar aqui de full screen, mas podem colocar lá π, ele vai te dar o 3.1415. É uma constante, tanto do Octave quanto do MATLAB. Então, não precisa nem definir essa variável. Depois, aqui, vocês vão verificar a resolução do segundo exemplo, tá? Aqui eu já estou usando a variável π, ó, por isso que eu já coloquei aqui. Tu viu que eu nem defini π anteriormente. Π já é uma constante no MATLAB, tá? Quando tu botar π, ela vai dar 3.14 alguma coisa. Aqui eu estou usando na prompt, ó, π vezes raio ao quadrado, tá? Raio ao quadrado, pessoal. Raio ao quadrado você pode usar no MATLAB, no Octave, R acento circunflexo 2. Ele está elevando na potência 2 este R, que é uma variável. Tanto faz eu fazer R vezes R, ou R acento circunflexo 2. Aqui na prompt a mesma coisa. Quando tu dá acento circunflexo no Octave ou no MATLAB, ele interpreta como isso elevar a um determinado expoente, N, onde N aqui, no caso, é 2. Se eu boto 4, eleva a 4, e etc e tal. Tá? Isso é um outro comando aqui que vocês vão aos poucos aprendendo. Isso aqui é sintaxe, tá? E o que me interessa aqui, pessoal? O que me interessa agora são... Alguém está fazendo pergunta ou só estão entrando? Entrou um na sala, mano. Tá. Agora não tem mais, né? Tipo a batida de porta, né? A gente nota. Não, é que eu estou modo de full screen, você sabe que eu não enxergo ali. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, se não me falha a memória, eu tenho 6 exercícios, pessoal. Vocês já fizeram esses exercícios lá no Scratch. E eu, de forma proposital, botei o mesmo e coloquei aqui exatamente a mesma coisa que vocês tinham lá no Scratch. Agora vocês vão fazer o trabalho do pedreiro. Vocês vão converter este algoritmo de blocos, ou anteriormente a gente usava muito essa questão do algoritmo genérico, tá? Para uma linguagem. Então, eu quero que vocês convertam isso para o Octave. Eu não vou ler todos, tá? Mas são 6 exercícios. A conversão de Faraday está aqui. Depois nós vamos trabalhar com o volume da lata. Depois nós vamos trabalhar com as trocas de valores, você recorda, de utilizar aquele artifício da variável auxiliar, que é uma técnica que vocês vão ver, que vocês vão utilizar. Depois a gente vai trabalhar o exemplo aquele do cálculo de reajuste de uma parcela, olhando e se atendo à questão de precedências, né, na questão do parêntese. Depois a gente vai ver o que é essa aqui? Ler 2 valores A e B, fazer as 4 operações matemáticas clássicas, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Aqui, por enquanto, também, vocês não têm que tomar cuidado com a divisão por 0, para não dar erro, mas vocês não precisam tratar, porque vocês não têm desvio condicional, que é o uso do if. Eu não vou trabalhar if hoje, que é o C, tá certo? Porque senão é muita coisa. A ideia de hoje é só se ambientar com o Octave, se ambientar com a ferramenta, fazer a introdução básica, que são manipulações de entrada, processamento e saída. Eu já dei a formatação do fprintf, que foi o famoso plus a mais da aula de hoje, que poderia ser tudo resolvido com DISP, aqui não tem problema. E, por fim, o que vocês têm que fazer na atividade de hoje, tá? A atividade de hoje é, após fazer todos os exercícios no Octave, você baixa todos os programas para o seu computador local, os .m. Estou dizendo, mas precisa? Não precisa, vocês podem deixar gravado lá na nuvem, lá, se vocês entrarem com a conta de vocês, ele vai ficar reservado lá na nuvem. Ele tem um espaço determinado que eu não sei ao certo no Octave é quanto. Eu nunca enchi o Octave lá. Vocês viram que eu tenho um monte de código, porque os códigos são
São alguns K só, são pequenininhos, né? Eu não sei qual é o limite que ele tem, mas ele tem um limite. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês desenvolvam os 5 exercícios no Octave, online, depois baixem esses 5, definam e escolham apenas um deles, qualquer um deles, do 1 ao 5º, para vocês validarem a presença de hoje. Então, a validação da presença de hoje, de vocês, deixa eu estabilizar aqui a imagem, só um minutinho, a validação da presença de vocês hoje, vocês têm que postar, não sei, ou já resolveram os exercícios aqui, os 5 bonitos aqui, ou me passaram a conversa, já resolveram, tá? Vocês têm que postar um único exercício, tá? Eu estou corneteando aqui porque 5 já fizeram, né? Então, para validade hoje, necessariamente vocês devem postar, não só, vocês eram acostumados só a validar através de marcar como finalizado. Vocês têm que postar um arquivo .m aqui. 5 colegas de vocês já fizeram, tá? Então, se vocês já fizeram, pessoal, eu peço paciência aí aos que já fizeram, mas as atividades da aula de hoje se restringem a fazer isso. Ambiente Octave, dominar o Octave, e agora automaticamente eu vou abrir a sala de dúvidas, né, para a gente trabalhar pontualmente quem tem alguma dificuldade. Em evoluindo bem, a gente pode continuar já para um desvio condicional. O desvio condicional é o famoso se a priori é objeto de estudo da próxima aula, tá? Por quê? Para vocês programarem propriamente dito, em MATLAB ou Octave, vocês têm que saber basicamente, ó, a aula de hoje, operações clássicas, manipulação de entrada, processamento de saída, desvio condicional, que é o C, uso de laços, tá? Que a gente vai usar aí o while e for, já vou dizendo para vocês, são esses 2 comandos, para vocês usarem no MATLAB Octave, e depois trabalhar com 2 estruturas de dados. Geralmente a gente só vai até vetores, tá? Como eu defino um vetor? O que é um vetor? É uma variável tendo várias informações em que eu acesso através do índice. E o que depois seria a extensão disso? Uma matriz. O que é uma matriz? É um vetor de 2 dimensões, linha e coluna. É isso, cara. Isso é sintaxe. Tudo a gente já viu no Scratch. Eu só estou fazendo uma programação agora, efetivamente, numa linguagem de programação. Então, nós finalizamos a programação em cima disso. Ah, mas eu tinha algumas dificuldades lá com desvio condicional, com um laço, vão aparecer aqui, porque a tua dificuldade não era comando. A tua dificuldade era a compreensão da semântica, do processo. Então, isso a gente vai ter uma segunda oportunidade de retreinar. Mas, em tese, para quem já tem isso claro na cabeça, na estruturação do raciocínio lógico, é só converter para um comando. Por isso que eu falo assim, ó, no final da disciplina, vocês programam, gente. Tá? Mas eu só aprendi Octave, eu só aprendi lá no Scratch. Cara, vocês vão sair do Scratch e vocês vão ver que é simples ir para a linguagem C, que é a linguagem do Octave, eu já falei isso, é muito próximo disso. Depois, para ir para outras linguagens, é derivação de comando, gente. A estrutura já está montada na cabeça de vocês. Por isso que a gente chama de programação algorítmica, tá? No final, a gente dá, quando a gente brinca, né, o pé na bunda, vocês estão quase terminando a disciplina, a terceira parte, é fazer essa conversão para mostrar que é muito simples, se tu tem todos os conceitos bem formulados na tua cabeça para resolução de problema, tranquilo, tu sai programando. Daí o pessoal diz assim, eu não sei programar em Java, eu não sei programar em Python. Não, tu não sabe lógica, então, velho, não sabe lógica algorítmica, porque o resto é só aprender o comando. É só a sintaxe que tu tem que aprender ali. Isso 2, 3 erros, 2, 3 vezes tu começa a errar, tu começa a decorar os comandos, entre aspas, o decorar. Eu já falei que não se decora, né? Se aprende a utilizar. Tá legal, galera? Perguntas? Tudo quieto. Tá muito fácil essa aula de hoje, eu acho, né? Então, vamos fazer os exercícios, gente. Como de costume, eu vou estar aqui na sala de dúvidas, né? Só para relembrá-las, né? Para quem ainda não sabe, tá aqui a sala de dúvidas que a gente usa. Ou, deixa eu copiar aqui para vocês. Vou lá no chatzinho. Deixa eu entrar lá também. Para quem chegou mais tarde, pessoal, no início da gravação, que eu já vou disponibilizar, aliás, deixa eu encerrar aqui a gravação para não ficar muito longa.